eu queria dividir com vocês esse estudo, que primeiro eu peguei o tema, depois eu tive que me virar para conseguir colocar a ideia em prática. Ainda bem que eu não faço sozinho o estudo, e eu quero agradecer muitíssimo aqueles amigos espirituais que não nos deixam e que ajudam a gente a fazer esse estudo. Então aqui é um estudo muito mais, né, não é uma palestra, mas é muito mais uma pessoa aqui que está estudando e que não está aqui para trazer verdade nenhuma. Não é essa a intenção, né, de Kardec, era que a gente pensasse, que a gente desenvolvesse o raciocínio, que a gente buscasse, que a gente tentasse entender. Então a intenção é que vocês fiquem curiosos e busquem o que eu estiver falando aqui, se é isso, se não é, o que vocês entenderam. O entendimento ele vem diferente em momentos diferentes. Então esse é o convite, é dividir com vocês tudo que passou aqui nessa cabeça nas últimas semanas. Eu queria começar com essa frase que está no túmulo de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, que escreveu as obras básicas, né, que trouxe tanta informação sobre o mundo de lá, com uma visão de não só se a vida continua, mas se continua. Como é que a gente continua? A gente continua bem? A gente continua feliz ou a gente continua triste, né? Deprimido? Como os espíritos continuam? Acho que a busca importante é essa também. Como nós vamos chegar do outro lado? Não só se a gente vai chegar do outro lado, o que a gente vai chegar, mas como que a gente chega do outro lado? Então é uma caminhada que a gente vai fazendo aos poucos, durante milênios, um pouquinho de cada vez, que vai construir aquilo que nós seremos, o nosso destino final, né? Que nós seremos todos chegaremos bem, seremos felizes, uma felicidade absoluta, não uma felicidade relativa que a gente acha que tem aqui. Então, com esse pensamento, eu queria começar dizendo que nessa frase a gente pode concordar com duas coisas que são absolutas, né? Nascer e morrer, ninguém vai discutir que não se nasce ou que não se morre. Mas ele complica um pouquinho mais com duas coisas que a gente tem que pensar um pouco, né? Renascer ainda, será? Será que a vida é uma só ou será que a gente vai continuar? E progredir sempre, porque a gente vai progredir, não tem como a gente não progredir. Pode ser lento, pode ser mais rápido, tem aquela brincadeira que até um tropeção te leva para frente, né? Então a gente vai, é nosso destino. Então nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Gostemos ou não gostemos, pensemos ou não pensemos, é uma oportunidade da gente parar e pensar, será que a vida é só isso mesmo, nascer e morrer e é isso, acabou? Ou aqui a provocação que a doutrina nos traz com tanto recurso. Será que é só isso ou tem alguma coisa entre nascer e morrer que eu vou aprender? E se eu não conseguir, como é que faz? 100 anos, dá tempo de fazer tudo o que eu quero, ser tudo o que eu sou, conhecer tudo, viajar tudo o que eu quero? Eu acho que é muito pouco, né? Mesmo que a gente estenda aí aos 120 anos, eu acho que uma vida é pouco para a gente conseguir. E aí se a gente consegue ou não consegue, é só isso então? Então que pena que eu não consegui. Que pena que eu morri com 10 anos e não tive tempo de construir uma vida, ou eu vivi 120 anos querendo ser uma coisa e fui outra. Pensamentos que a gente vai colocando para a gente analisar com calma depois e analisar se faz sentido essa frase e também de progredir nesse caminhar, nesse processo que a gente vai progredindo. Naturalmente a gente vai progredindo nesse processo de nascer, morrer e renascer. E ele diz, então, eu peguei numa obra, tem um livro chamado O Progresso, de Leon Denis, e ele vai falar que o progresso é nossa missão aqui, todos nós vamos progredir. Mas antes dessa questão de progredir, nós somos livres, e somos donos do nosso livre-arbítrio. Então ninguém vai falar para você progredir mais rápido ou menos rápido, né, mais devagar. Você vai aos poucos, com as experiências da nossa vida, a gente dá aquela adiantada ou a gente dá aquela diminuída. Então nós temos essa liberdade. Toda liberdade com responsabilidade vai ter consequências, né? Então é lógico, quando a gente vai escolhendo, consciente ou inconscientemente, nós estamos fazendo uma caminhada para esse progresso. Então eu queria trazer uma definição de progresso que está nesse livro de Leon Denis. Leon Denis, ele foi um filósofo francês que deu continuidade, né, à obra, junto com Kardec, mas ele tem outras obras também belíssimas, né? Meu livro preferido dele é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro maravilhoso. Ele tem a forma de descrever dele é muito poética, muito bonita, eu gosto muito dele. E ele vai descrever progresso, eu acho que é muito interessante, porque aí fica uma coisa bem abrangente. O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Eu acho que é uma definição de progresso bonita, porque independe de religião. Isso aqui você pode aplicar em qualquer área da sua vida que você
né, tudo que você aplicar, se você levar por essa aspiração, pelo melhor, pelo bem, você está progredindo. Em tudo, no estudo, na pintura, né, até na sua profissão, a gente está sempre aprendendo. Eu sempre acho interessante quem trabalha com a parte de financeiro, né, os contadores principalmente, não sei se tem algum contador aqui, mas assim, as pessoas que trabalham com auditoria na empresa, que todo trimestre tem que preparar a auditoria, os papéis. Gente, é o mesmo trabalho, sempre o mesmo trabalho, você já sabe das datas, já sabe da auditoria. E eu perguntei para um rapaz que trabalha comigo, como que ele consegue fazer, para mim, esse trabalho tão repetitivo? Ele falou, mas a beleza está aí, em fazer meu trabalho repetitivo cada vez melhor. É me superar cada vez que eu tenho que entregar um relatório, uma auditoria, que eu vou fazer melhor, mais inteligentemente, com menos esforço. Então é isso, por mais que seja repetitivo, a gente pode colocar o progresso, e como é que eu faço a mesma coisa que eu venho fazendo há tantos anos, melhor? Como é que eu faço as várias reencarnações? Fazendo cada vez melhor, tentando cada vez melhor, acertar cada vez melhor, com essa intenção, né, do bem e do melhor, das coisas melhorarem. Todo mundo quer que as coisas melhorem. Dificilmente a gente conversa com alguém que fala, não, tá muito bom, se é melhor piorar um pouquinho. Não, a gente quer sempre melhor, sempre crescer, sempre aprender mais. E ele vai dizer, então, como é que a gente faz esse processo de progresso? O Denis continua dizendo que é passando por inúmeras transformações durante milhares de séculos por meio do trabalho, da vontade, do esforço e de todas as alternativas da alegria e da dor, que a alma se eleva, acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Então não tem muito segredo. Exige trabalho, exige esforço, exige a vontade. Porque se a gente não tiver vontade, nada vai acontecer. A vida vai continuar igual. Se não tiver mudança naquilo que a gente faz, os resultados serão basicamente os mesmos, se a gente não mudar aqui. E pensando tudo nisso, em progresso, em estudo, né, e toda essa evolução toda, eu assisti uma palestra, a pessoa tinha comentado como se acreditava que os ratos nasciam no começo do século XIX. Surpresos. Era assim, ó. Uma cesta de roupa suja, com os grãos de trigo, nasciam os ratos. Estão assustados, já pensaram na roupa suja em casa, né? Se tem algum trigo lá dentro. É uma coisa tão impressionante e tão fantástica que isso tem um nome. Chama abiogênese. E é junto, não é a biogênese, tá? Abiogênese. Procurem depois, porque é muito interessante. Essa foi a primeira teoria com relação à geração da vida, que a vida gerava espontaneamente. Se vocês estão um pouco surpresos, não é mentira. Eu até tirei a foto desse estudo, porque dá a receita de como criar ratos. Esse médico belga, Jean-Baptiste Van Helmont, está um pouquinho cortado ali, cujas ideias estavam ligadas à teoria da geração espontânea, ficou conhecido pelas receitas que formulou para a produção de seres vivos. Entre elas se destaca, aqui está a receita. Se comprimirmos uma camisa suja no orifício de um recipiente contendo grãos de trigo, o fermento que sai da camisa suja, modificado pelo odor do grão, produz a transmutação do trigo em camundongos em aproximadamente 21 dias. Assusta, né? Vai saber que rato nasce assim. Mas por que eu trouxe essa história aqui? Porque imagina, vocês não vão imaginar quem é que acreditava nisso. Quem era um dos maiores defensores? Aristóteles, o grande filósofo. Não estava sozinho. Depois dele, Isaac Newton também acreditava nisso. Interessante, né? René Descartes também acreditava nisso. E um médico que foi o primeiro que mapeou a parte circulatória nossa, que é William Harvey, também acreditava nessa teoria. E não muito tempo atrás, no século XIX. Porque essa teoria só foi realmente terminada, né, foi desqualificada, porque hoje a gente sabe mais que nunca que não é assim que nascem os ratos. Mas tiveram duas experiências depois dessa. Que bom, né? Ufa! Quem tem bastante roupa lá em casa para lavar já ficou preocupado. Ainda bem que eu não tenho trigo. O segredo é não colocar o trigo junto. Mas olha só que interessante. No século XVII, um cientista chamado Francesco Redi, ele fez um estudo justamente pensando, mas será que é assim mesmo? Será que se juntar duas coisas inanimadas assim vai criar vida? Então ele fez um experimento onde ele colocou um pedaço de carne num pote, fechou, e um outro pedaço de carne do lado de fora. O pedaço de fora encheu de larva, porque as moscas vinham e colocaram larva. Então a vida não nascia da carne que estava sozinha no topo fechado.
existia alguma coisa de fora que colocava as larvas e que saía vida. Então, olha que interessante como a gente vai progredindo no nosso raciocínio, na nossa inteligência e começa a questionar as coisas. Como vem primeiro essa questão da inteligência? Para saber se o que está sendo falado, é isso mesmo, está certo, né? Mas só em 1860, Louis Pasteur faz um experimento, então, que demonstra isso, e aí, realmente, essa teoria já não se acredita mais nela, né? Ele faz um experimento com os tubos de ensaio, onde ele coloca lá dentro um líquido, e ele torce a tampa, né, desse vaso de ensaio, e ele deixa ainda o ar entrando. Mas o que ele faz? Ele ferve esse líquido para tirar todos os micro-organismos. Então, através dessa experiência, ele também vai provar que quando não cria sozinho os micro-organismos, né? Ele deixa, então, o ar entrando para poder mostrar essa ligação. Então, tudo isso para você ver que uma pessoa como Aristóteles, que a gente tem como uma pessoa de tanta sabedoria, acreditou um dia que era assim que nasciam os camundongos. E esse mesmo Aristóteles vai chegar nesse pensamento. O conhecimento se adquire e a virtude se exercita, de modo a conseguir-se a sabedoria. Então, o que eu queria pensar assim, a gente tem a nossa capacidade intelectual e junto com ela, quando a gente consegue exercitar a nossa virtude, o resultado é sabedoria. Então não basta só saber. Se a gente não colocar em aplicação o que a gente sabe, não é o conhecimento, né? Não é sabedoria, é só uma informação que você retém, mas você não consegue colocar em prática aquilo. Então nós temos ainda muita esperança. Se Aristóteles acreditou nisso um dia e fez a caminhada que ele fez, a gente sabe que tem muito para a gente aprender, muito para a gente questionar. Está muito dentro do que a doutrina espírita coloca, né? Para que a gente questione, para que a gente se questione, para que a gente se olhe também e procure em nós essas capacidades. Então, a nossa caminhada vai ser feita através de evolução. A gente estava conversando disso, né? Nós vamos passar por todo um processo de evolução que ele é demorado, ele não acontece de um dia para o outro. A própria humanidade vem vindo, né, num caminhar aí de evolução que a gente acompanha em termos da história. E Joana de Ângeles vai dizer para a gente, então, esses patamares nesse processo de evolução. Eu coloquei aqui um pouco para a gente pensar nessas imagens, lá do princípio inteligente, né, quando a gente é criado simples e ignorante, já vindo aí de toda uma evolução, né, passando por outros estados que a gente vai, né, do vegetal, no mineral, e a gente vai se tornar um princípio inteligente, até a gente estar fazendo essa caminhada, passando por todo o processo evolutivo, a parte onde os nossos sentidos são muito fortes, os nossos instintos são mais fortes, a gente ainda é muito sensorial, a gente ainda tem, né, o medo. Basicamente, a gente é movido pelo instinto, que não é uma coisa ruim. Graças ao instinto que a gente tem a nossa sobrevivência, é um instinto muitas vezes que fala mais rápido do que a inteligência, porque se você tira a mão às vezes rápido, ou se você tem uma reação rápida, foi o instinto que falou mais rápido do que você raciocinar que aquilo tinha um perigo. Então não é uma coisa ruim ter esses instintos, pelo contrário, ele faz parte de quem nós somos. Conforme a gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente não deixa de ter esses instintos. O que acontece é que a gente já entende essa parte que a gente já é mais bichinho, e que a gente vai ter outras áreas para evoluir e que vai tomar decisões cada vez melhores mediante esses conhecimentos que chegam. Então, aí, à medida que a gente vai passando por isso, a gente vai percebendo, é o que ela fala aqui, né, que essa sensação que a gente tem, que essa parte física, a dor do sentido, cheirar, depois da medo, a raiva, ela é a herança desse instinto dominador. Nós ainda respondemos muito no instinto, por isso que a nossa reação, às vezes, é muito na raiva, as respostas que a gente dá, né, a gente reage muito rápido no instinto do medo, da raiva. Ainda não conseguimos parar e avaliar, não, estou sentindo raiva, mas eu não preciso responder em raiva. Ainda a raiva chega, toma conta do nosso cérebro e, né, faz aquele sequestro da amígdala. Quando a gente viu, já fez, já bateu, já xingou, já respondeu. Fala, meu Deus, ainda tenho dentro de mim essa parte animal, esses instintos dentro de mim. Mas quando a gente começa já a conquistar esses caminhos da ascensão, quando a gente já percebe que essas sensações do instinto não me dão paz, porque a gente acaba acordando no dia seguinte mal de uma discussão que a gente teve no dia anterior, porque a gente não entendeu ainda como funciona. Estamos trabalhando ainda dentro da gente. O que é essa emoção? O que é esse sentimento? Como que eu posso fazer para ter mais paz? E aí, nesse momento, que Joana chama de tesouro a conquistar. A emoção é o tesouro a conquistar pelos caminhos da ascensão. Então, a gente vai, né, nessa caminhada desde a criação até essa nossa evolução, quando a gente começa a perceber
tudo isso é que faz parte, né? Isso, a gente vai tendo essa o que ela chama de compreensão cósmica, vai fazendo sentido, vai colocando pecinhas na nossa cabeça, a gente vai reagindo diferente, vai fazendo escolhas diferentes. Até então um ponto em que a gente consegue realmente ter a gente amplia a nossa concepção, e aí se acha num lugar mais de paz, num lugar mais de conforto, num lugar de mais sabedoria, de mais controle das suas emoções, inclusive. Porque senão a gente é levado pelo instinto e geralmente não dá muito certo no final, né? Então a gente já começa a ter controle disso. E uma coisa que eu queria falar para vocês que é interessante é que a palavra sensação no latim significa perceber através dos sentidos. Então quando a gente fala de sensação, lembrar que a gente está percebendo alguma coisa só com os nossos instintos. A gente não está evoluindo na emoção, a gente ainda não identificou, não consegue identificar ainda o que é aquela emoção que a gente está sentindo, para depois transformar em sentimento, para depois transformar em amor. A gente não consegue passar muito dessa parte. Como que eu vou conseguir amar alguém se eu ainda estou com tanto meu instinto, se ainda me irrita tanto a atitude do outro? Se a gente não conseguir entender que eu respondi por instinto e que eu já não estou mais nessa fase, que eu preciso, até mesmo, não só por precisar, mas porque a vida vai levar nesse progresso, que a gente vai responder diferente com as coisas que acontecem a gente na vida. Até mesmo hoje, quantas situações a gente olha para trás e fala, puxa, com o que eu sei hoje, eu teria feito totalmente diferente, eu teria tomado atitudes diferentes lá atrás. Não é muito justo. Se a gente que chama aqui de técnico do dia seguinte, que o americano brinca, next day coach, que na segunda-feira todo mundo sabe o que o técnico do jogo de domingo deveria ter feito. Óbvio, né? O jogo já acabou, já viu tudo. Então, fazer isso com a gente também não é muito legal. Estamos hoje fazendo essa construção de pensamento, essa construção de ser humano, naquilo que a gente pode, com a nossa capacidade. Não dá para ficar parado, porque a vida vai levar a gente. Se a gente não faz o movimento, situações se apresentam que aceleram esse processo. A gente entende até que na questão da lei do progresso e na lei da destruição, que é colocada no livro dos espíritos, pelos espíritos, né, através de Allan Kardec, que o progresso, a lei da destruição também vai destruir para que a gente também tenha outras coisas que venham dessa destruição para construir novamente. Então, a vida da gente, se a gente não faz um balanço, provavelmente as situações vão aparecer para que a gente também saia dessa zona de conforto, para que a gente se sacuda também. Basta quando a gente acorda com uma gripe e você fala, nossa, puxa, eu tinha esquecido, estou me sentindo tão bem e hoje eu não consigo nem sair da cama. Estranho. Aí você começa a pensar na saúde. Muitas vezes a gente só acorda quando a gente está um pouco doente, né? Começa a pensar ou tem uma dificuldade de caminhar. Poxa, como é difícil, a gente vai fazendo tudo automaticamente. Então a vida também faz um movimento para que a gente se mova, porque a intenção é progredir. Para quê? Para que a gente chegue nessa felicidade. Obrigada. Então, para a gente poder passar por essa caminhada, então, obrigada. A gente vai passando, então, pelas etapas de reencarnações, né? A doutrina espírita vai nos mostrando, então, que através da reencarnação é um processo que vai trazer oportunidade para que a gente faça de novo algumas coisas. E quando eu coloquei isso aqui, e eu estava assistindo uma palestra sobre reencarnação de Sueli Caldas Schubert. Ela faleceu em dezembro de 2021, foi uma palestrante, 60 anos de palestras, escritora de livros, uma pessoa bem conceituada no meio espírita. Ela tem trabalhos fantásticos. E nessa palestra dela, ela colocou isso aqui, eu consegui tirar foto do YouTube, e eu coloquei porque eu nunca tinha visto uma definição tão bacana de reencarnação como essa. Porque a maioria das pessoas, quando você pergunta, mas a gente reencarna para quê? Já que existe reencarnação, para que eu vou reencarnar? E geralmente a gente dá uma resposta meio rápida. Para progredir. Para evoluir. Será que é assim? Então, mas o que é isso exatamente? E eu achei que essa definição faz sentido a gente pensar na possibilidade, né, se a gente não acredita ainda na reencarnação, mas uma possibilidade de. A doutrina espírita não tem a menor dúvida, né? Eu não tenho a menor dúvida também. Mas faz parte a gente questionar. E faz parte a gente questionar até mesmo quando você já acredita. Porque é muito fácil a gente falar, mas na hora que você está vivendo uma perda de uma pessoa que você ama, não adianta falar, não se preocupa que ela vai reencarnar e vai voltar. Não é o que a gente quer ouvir. Então, dentro dessa definição aqui, faz mais sentido a gente imaginar como é a nossa vida nessa nossa evolução. Então, eu não sei de onde ela tirou isso, ela não fala, eu tentei prestar atenção, eu não sei se está em alguma obra, mas eu vou dar o crédito a ela, que foi ela que trouxe isso, tá? Essa palestra dela chama Reencarnação, a pergunta que não quer calar. Então ela vai dizer o seguinte, por que reencarnar?
para continuar o que começou. Só nessa primeira resposta, para continuar o que começou, a gente vai pensar no seguinte: se eu já vivi outras vidas, eu devo ter ido embora para casa de novo, deixando algumas coisas para fazer, né? Eu não terminei tudo. Ou será que a gente já fez tudo que a gente queria já nessa idade que a gente está? Eu acho que ainda não. A gente tem sonhos, a gente tem projetos, a gente tem vontade. Então, se não deu para fazer nessa vida, não é legal pensar que a gente vai ter oportunidade de fazer quantas outras vezes? Estou na profissão errada, casei errado, estou na família errada, seja lá o que for que a gente acha que está incorreto, que a gente queria mudar, talvez seja o momento da gente continuar o que a gente começou. Reencarnar para quê? Para consertar o que destruiu. Porque provavelmente, nas nossas atrapalhadas, a gente deve ter destruído algumas coisas, né? Confiança, né? Amor, famílias, bombas, máquinas que destruíram. A gente deve ter feito alguns equívocos nisso. Então, que bacana a gente saber que a gente pode consertar o que a gente destruiu. A gente quer isso hoje. Quantas coisas a gente pisa na bola e espera que a outra pessoa ainda perdoe porque a gente é atrapalhado, a gente fez alguma coisa que destruiu, né? Para transformar o ódio em amor. Olha o tempo que a gente tem, né? Falar para a gente amar, mas qual é o processo? Como é que eu vou aprender a amar? Através de uma reencarnação, se a gente for misturado assim na família, né? Aquela família, aquelas pessoas que a gente não se dá muito bem, depois joga tudo para cima, mistura e sai cada um numa famíliazinha, que beleza. E a gente vai aprendendo de pouquinho. A Marisa brinca, aquele bebê rosadinho, das bochechas rosadinhas, que você está segurando no seu colo, quem é? Não necessariamente é seu inimigo, pode ser o amor da sua vida, pode ser alguém que vem te ajudar, né? A gente tem mania de pensar, estou na família cercada de inimigos. Não, a gente pode estar numa família cercada de amores, cercada de pessoas que querem, aceitou trazer, aceitou receber a gente na família. Então, esse ódio em amor, porque a gente vai desencarnar e vai levar o que a gente sente. Já imaginou você ir embora com ódio e não conseguir resolver aquilo? Se a gente vai dormir chateado, já é difícil, imagina você desencarnar com ódio. Então, num processo de reencarnação, a gente vai aprendendo aos poucos. Uma simpatia que eu te odiava, mas hoje eu já consigo olhar um pouquinho com mais, né? Não é tão ruim assim. Aí vem na família, vem um primo, vem alguém, a gente vai exercitando. Para devolver a vida o que tomou injustamente. Né? A gente às vezes reclama os prejuízos que a gente tem, financeiros. Não é a gente devolvendo a vida aquilo que a gente tomou indevidamente? Imagina as reencarnações dos políticos, de alguns políticos. Mas será que não fomos nós em outras vidas e hoje a gente perde e fala, puxa, não sei porque eu estou tendo esse prejuízo, será que quantas encarnações a gente volta e o que a gente foi em outras vidas? O que a gente tomou do outro? Então, para tudo isso, olha que fantástico a oportunidade de refazer tudo isso. Aprender o que não aprendeu. Então, aquilo que eu brinquei, se a gente, né, vai embora muito cedo, não deu tempo de fazer o que a gente quis, a oportunidade de aprender. Eu queria tanto ter sido músico, não deu tempo, eu tive uma profissão, eu criei filhos, eu fui trabalhar, eu não tive tempo de me dedicar. Uma outra oportunidade, você pode voltar. Né? E quantas crianças voltam já com esse dom da música, pequenininhos tocando piano? Será que eles aprenderam onde e como? Espanta muita gente. Redimir dos erros cometidos, né? Também está junto com muitas dessas coisas acima que eu já falei. Aprimorar sentimentos, então, para que a gente possa, com o tempo, diminuir essa questão dos sentimentos, entender melhor, fazer um caminho melhor. Desenvolver outras potencialidades também nessa questão de que a gente queria ser alguma coisa que não deu para ser. Valorizar o que desperdiçou. De repente, nessa vida, eu não tenho alguma coisa que eu sinto tanta falta. E aí, será que então a gente não passa por isso porque em outras situações a gente não valorizou e agora a gente vem para valorizar? Né? Como é que a gente vai saber? E tudo isso só tem um caminho, vai fazer que a gente evolua. É isso que é evolução. Então, para mim, essa resposta de para que a gente reencarna não é só evoluir, é para a gente pensar em todos esses caminhos aqui, o que a gente quer lá para frente. Porque nós estamos construindo a nossa vida lá na frente, as nossas futuras vidas. E tudo isso, porque no final de tudo, se a gente perguntar para todo mundo o que você quer ser feliz. Até as coisas atrapalhadas que a gente faz porque a gente quer ser feliz. Só que a nossa noção de felicidade ela ainda é limitada. A minha felicidade ainda envolve somente a mim, muitas vezes. Ainda é difícil pensar que ser feliz é feliz para todo mundo, que é bom para todo mundo. Ainda é o seguinte, são os meus, a minha casa, a minha vida, a minha família, os meus filhos. A gente está aprendendo nesse processo de reencarnar situações que vão proporcionar que a gente consiga entender que nós somos juntos.
Quando Jesus fala para amar o próximo, não é o amar o... Né, que eu falo assim, a gente tem que aprender a amar o outro. Não seria no sentido de amar o outro, porque o outro parece que está longe, mas é o próximo, porque nós somos próximos um do outro. E o desafio está em amar quem está mais próximo. Porque amar quem está lá no Brasil, que a gente vê uma vez por ano, já não é fácil. Imagina amar, né? É difícil, a gente vai tendo situações na vida que a gente vai aprendendo a lidar com o que a gente tem. E aí tem uma definição de um físico, Amir Goswami, desculpa. Ele escreveu alguns livros ele fala sobre essa questão da reencarnação. E ele é um físico, ele estuda física quântica. E olha que linda a definição dele de reencarnação. Está nesse livro, que aqui eu não consigo ver, está bem pequenininho, né? Que eu tirei também, a Física da Alma. Eu tirei do vídeo dela. A ideia de reencarnação nos permite ver que a morte faz parte de uma jornada criativa. Nos diz que voltamos à Terra em cada encarnação para realizar algum trabalho significativo, para aprender alguns contextos e remover algum karma negativo. Em outras palavras, temos um destino a cumprir. Pessoas que estão conscientes do seu destino não são atormentadas por questionamentos acerca do sentido da vida. Elas sabem. Então, quando a gente vai prestando mais atenção no porquê eu estou aqui, se essa questão de reencarnar ela realmente existe, e eu faço esse caminho, eu já não estou mais... Meu conflito já não é mais com isso. Eu já sei. Então, eu vou cuidar das coisas que eu posso fazer nessa lista aqui. Kardec fala no Livro dos Espíritos, na questão 222, uma coisa bem interessante. Ele fala assim, não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram da doutrina de Pitágoras, ou seja, não é o espiritismo que veio falar da reencarnação. Isso já existe, já os egípcios já falavam disso. Então essa aqui é uma crítica que fizeram a ele, né? Vocês estão falando de reencarnação, mas não é novo. O que ele diz? Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. É bacana a gente pensar nisso, ter essa noção de que não somos os primeiros a falar de reencarnação. E tem um programa no Netflix, Nelediston, esqueci o nome deles, Neledis, né? Os homens, se descobriu numa caverna um parente nosso, que viveu há 300 mil anos atrás. E o documentário é muito bonito. Eu ainda não consegui terminar de ver o documentário. Eu queria ter visto até o final. Então, é bom porque eu não conto o final para vocês, não estraga. Mas olha só que interessante. Esse grupo, que eles não são macacos, eles estão próximos, Homo nadilis. Descobriu-se que eles enterravam os seus semelhantes, sua família, dentro de uma caverna. Mas não é só jogado. O caminho da caverna que eles fazem, assistam esse documentário, eles entram, eles sobem uma parede, descem um precipício, chegam lá embaixo, abrem um túmulo, enterram os seus mortos e cobrem, fazem um funeral mesmo. E um deles, eles descobriram uma ferramenta, uma faca de pedra na mão desse esqueleto. É de uma importância tamanha, se a gente imaginar que há 300 mil anos atrás, alguém se preocupou em enterrar os seus semelhantes. Eles entravam na caverna com fogo. É tão impressionante você assistir tudo aquilo, porque faz a gente pensar nesse despertar, não só da inteligência, né, mas da emoção. Se você se preocupava em enterrar um ente querido com uma cerimônia dessa, e ainda colocar na mão dessa pessoa uma ferramenta, seja qual for a utilização, porque era um objeto preferido, ou se é um objeto que ele vai utilizar na próxima vida, porque os egípcios também, né, colocavam dentro dos seus túmulos ferramentas. Então, essa ideia da vida após a morte, ela sempre acompanha a humanidade, essa busca toda. E aí, então, para a gente pensar nessa questão desse progresso, a gente tem que prosseguir, usar o que a gente tem de ferramenta, né? Prosseguir desperto. Esse é um termo utilizado justamente nessa obra, no Consolador, onde Emmanuel faz esse comentário, né? Porque como é que a gente faz? A gente usa só a nossa intelectual ou a gente também tem que pensar na nossa parte da virtude, como Aristóteles falou ali? Como é que a gente faz conhecimento e a nossa emoção, a nossa moral? Então aí eles vão perguntar assim, a alma humana pode poder-se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E aí acho que vocês já devem ter ouvido falar isso, que as duas asas, né, que vão fazer com que a gente progrida, que é a sabedoria e o amor. Então o sentimento, o amor e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará
para a perfeição infinita. É assim, a gente vai oscilando entre a inteligência e a nossa parte do sentimento, a nossa parte do amor. Quando a gente fala de moral, porque moral, se você ficar perguntando, então tá bom, me dá uma definição de moral, que poderia abrir para uma outra palestra para explicar o que é moral, né? Mas só para a gente reduzir, para ficar claro no sentido que eu estou querendo trazer aqui embaixo. Moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Então, basicamente, se a gente já sabe distinguir entre o bem e o mal, a gente vai agir na moral. Quando a gente pensa se é bom para todo mundo ou se não é, ou quando a gente pensa assim, o que eu estou fazendo agora, se alguém descobrisse, como eu me sentiria? A gente tem essa noção. Porque a gente faz umas coisas às vezes meio, ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Tem uma historinha de uns monges budistas que estavam no mosteiro, e o mosteiro estava assim, caindo nos pedaços, precisava reformar. E aí eles chegaram até o monge e perguntaram, o que a gente tem que fazer? Aí o monge falou, faz o seguinte, quando anoitecer, vocês vão na vila próxima e roubem o que vocês puderem, desde que ninguém veja vocês. E aí o pessoal ficou animado, falou, eu posso roubar tudo que eu quero, desde que ninguém me veja, tudo bem, né? Foi todo mundo lá assaltar a vila vizinha, não bate muito bem com o conselho de um monge, mas foi o que ele falou, desde que ninguém veja vocês. E uma pessoa, um discípulo ficou. E o monge ficou, mas você não foi, né? Ele falou, não. Mas por que você não foi? Ele falou, porque você disse que a gente podia roubar desde que ninguém me visse. Eu estou me vendo o tempo todo. Então, se tem alguém me vendo que sou eu não posso fazer isso porque a minha consciência... Então, moral é isso. A gente sabe aquilo que a gente não faz, porque a gente sabe, no fundo a gente sabe, que não é no bem, não está bem para todo mundo. Então, essa inteligência vem primeiro, para que a gente possa definir o que é bom e o que não é, e através disso a gente vai tendo o nosso livre-arbítrio. E vem aí depois a questão da moral. O que eles vão falar para a gente? A parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Na questão 780, os espíritos explicam exatamente isso, que o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue. Então, muitas vezes a gente vê que a inteligência máxima não tem atitudes de moral, porque não está ainda, né? Ele ainda vai precisar desenvolver a asa da moral. Só quando as duas estiverem caminhando, aí um intelectual com moral, é que a gente vai conseguir progredir e vai estar próximo, então, dessa nosso destino de evolução, de seres felizes perto de Deus, mais perto de Deus, né? Então, quando se faz compreensível, então, esse bem ou mal, continua, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quando eu sei melhor, eu tomo atitudes melhores e vou tendo resultados melhores. Então, se a gente pensar nessa questão da inteligência, né, do nosso cérebro e da questão moral, como é que funciona o nosso cérebro? Acho que a definição mais importante que a gente pode fazer é a gente pensar que nós estamos encarnados aqui, e se a gente for perguntar só para a ciência como o nosso cérebro funciona, ele vai dar toda a informação da parte física, né? A parte neurológica, a parte como funciona quimicamente o cérebro, sem considerar que existe uma alma, que existe vida além daquilo. Então, para o cientista, para a biologia, o cérebro é que produz o pensamento. Quando você vai para a parte mais espiritualizada, religiosa, a gente diz que está no espírito. A inteligência é um atributo do espírito. Se a gente ficar também só na questão que somos espíritos, como é que faz quando eu estou aqui, encarnado, e eu tenho uma matéria? Então, o espiritismo traz essa visão de que nós somos esse conjunto, a alma, que é esse espírito encarnado, que tem a parte espiritual, do espírito inteligente, com as bagagens, com as vivências do espírito, mas nós temos um equipamento aqui que pode não estar de acordo a parte física e química, bioquímica do cérebro equilibrada para que possa nos dar melhores resultados. Por isso que é importante a gente pensar assim, esse conjunto, porque quando a gente está sendo formado, a própria experiência, a história do espírito, de acordo com aquilo que a gente tem que passar, né, naquela questão de evolução. Quando a gente é formado, quando é feita toda a programação da nossa reencarnação, o espírito é responsável pela construção do seu corpo físico. Consciente ou inconscientemente, nós estamos montando isso, à medida que a gente vai vivendo experiências e vai colocando isso no nosso perispírito e vai trazer para cá essa consequência das vidas que nós já vivemos. Então, a gente vai trazendo isso na hora da gestação,
tem essa parte da hereditariedade, que é programada por uma inteligência maior, porque se deixar para a gente fazer a nossa programação, a gente iria se atrapalhar. Então, ali, no útero da mãe, o bebê está criando a parte hereditária, tem toda a parte biológica acontecendo, e tem a parte espiritual também. O espírito também está colocando ali. No sentido de que o cérebro, muitas vezes, vai ter deficiências que vão trazer consequências ou ferramentas ou situações para que a gente viva a nossa vida. Não necessariamente que naquela vida um espírito que não está conseguindo colocar em prática toda a sua função cerebral não a tenha. Mas naquela vida, por uma questão de construção, o cérebro não vai produzir algumas coisas que deveria produzir para uma inteligência 100%, vamos dizer assim, que a gente acha que aqui na Terra a gente tem. Porque a inteligência é do espírito, é ele que acumula a inteligência. Aqui a gente vai usar a parte dos órgãos. Por isso que eu trouxe aqui na questão do livro dos espíritos, que os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Com a excelência de um trabalho, aí está a de ferramenta própria, a sua execução. Ou seja, a gente é o que a gente conseguiu fazer com as nossas experiências. É o que deu para fazer. Não porque a gente não teve capacidade para, mas é o que a gente precisa para fazer a nossa evolução. Então, tudo que a gente construiu com a gente, nada mais é para que a gente possa aprender, né, com as dificuldades, com os desafios ou com a alegria daquilo que se tem. A gente olha só o corpo aqui, mas quantas pessoas debilitadas numa cama estão com a inteligência do espírito, tá tudo bem. Mas aqui ele precisava passar por isso para que ele desenvolvesse outras coisas. A história é muito ampla, as caixas são muito abertas, a gente pode navegar em várias histórias. O porquê que aquele espírito está numa cama, ou porquê uma criança morre mais cedo, ou porquê para alguns tem mais saúde, outros têm menos saúde. Isso é uma gama, né, que a gente pode avaliar daquilo que a gente consegue fazer. E está tudo bem, porque se a gente volta e volta e volta, a gente vai estar sempre fazendo melhor. Essa é a nossa melhor encarnação. Então, a gente não pode ficar olhando para trás e ficar pesaroso o que a gente fez ou deixou de fazer. A questão é o que eu faço com o que eu tenho agora. A gente vê pessoas que não têm os braços e pernas. Eu vi essa semana um rapaz dando depoimento, ele não tem os braços e as pernas. E aí, não sei se circulou na internet, não sei se vocês viram, ele queria dirigir. E aí ele chegou num lugar, na autoescola, e falou, eu quero dirigir. Aí olharam para ele e falou, você não pode dirigir, você não tem como você vai dirigir? Aí ele falou, então, mas eu não sei como eu vou fazer. E aí ele acabou conhecendo uma pessoa que falou para ele, olha, vai ser difícil adaptar um carro para você, mas eu posso adaptar você para qualquer carro. Então fez de um jeito que ele possa dirigir qualquer carro. Fez a prótese para ele, para que ele possa dirigir o carro. E não achei fantástico isso, porque você quer muitas vezes adaptar aquela situação para você e não vê muito essa questão de adaptar você para aquela situação. E aí ele começou a dirigir. Então ele dirige, ele corre, ele pula de paraquedas, ele faz um monte de coisa. E ele falou, a gente tem que aprender a olhar para aquilo que a gente tem, não aquilo que falta. Então, olha que interessante que uma pessoa, aparentemente, né, para o mundo terrestre, coitado. Quantas vezes a gente não olha para uma pessoa e fala, coitado. Nossa, coitado, não teve oportunidade. Coitado, não anda. Coitado, não vê. Coitado, a vida... Gente, coitado é uma palavra forte, não é um coitado. São pessoas que assumiram uma responsabilidade. Muitas vezes, aquela imperfeição está só na parte física. Na hora que a gente for dormir, os dois saírem do corpo, quem será que é o coitado? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com essa pena, às vezes, que a gente sente, que a pessoa está no melhor da reencarnação dela. Aquele desafio para ela vai sair de lá muito melhor. Porque é difícil a gente entender assim. Porque quando a gente olha alguém da nossa família com aquela dificuldade, é claro que dói. Ninguém está falando aqui que a gente não vai sentir, mas é o que a gente faz com aquilo que a gente está vivenciando. Acho que esse que é o desafio, né? Tentar não desanimar, tentar olhar dessa forma, assim, para que a gente possa caminhar. E aí a gente pensa assim, né? A inteligência é um atributo do espírito. E como que funciona essa inteligência? Eu queria mostrar para vocês esse quadro aqui, porque algumas vezes, a gente passa situações, talvez vocês não, mas eu já passei situações assim, que eu acho que eu não sou tão inteligente naquele assunto. E a gente tem mania de achar que a gente não é inteligente em mais nada. Basta quando você vê alguma coisa em inglês, você fala, nossa, você se sente às vezes burro, porque você não está dominando aquele inglês 100%. E não é isso. Naquele momento, a gente não domina aquilo. Só por isso.
Mas a gente tem outras tantas qualidades. Eu queria que a gente olhasse aqui esse círculo aqui, porque isso aqui foi feito por um psicólogo chamado Howard Gardner. Ele chama de teoria das inteligências múltiplas. O que ele quer dizer com isso? Que antigamente somente o QI determinava como a pessoa era inteligente. Né? Um QI muito alto, o cara é super inteligente, então o cara vai ter sucesso, vai ser isso, vai ser aquilo. Começou a chegar à conclusão que as pessoas com QI muito alto não são, às vezes, muito felizes, não são os melhores administradores, tem outras coisas porque falta algum outro tipo de inteligência para compor esse QI. Então aqui ele traz, o Howard, ele traz uma gama de inteligência que compõe o que seria a inteligência. São várias inteligências, não é uma só, não é só a inteligência intelectual. E tudo isso compõe quem a gente é. Então olha que interessante como a gente acaba se colocando aqui em algumas situações dessa que a gente sabe que aquele é meu ponto forte. Vou começar aqui de cima. A inteligência espacial ou visual. Compreender imagens e produções gráficas. Tem gente que é muito fácil. Olha um gráfico, nossa, a pessoa assim, ela entende tudo, monta gráficos incríveis. Ela tem essa habilidade dessa inteligência. Pessoas que têm essa inteligência verbolinguística, analisar informações e produzir trabalhos envolvendo linguagem. A gente se vê ou a gente conhece pessoas assim. Né? Interpessoal, reconhecer e entender os sentimentos, motivações e intenções de outras pessoas. O quanto que isso é importante na nossa profissão. Não adianta só ele ser um super administrador ou ele ser uma pessoa de uma inteligência tremenda, ser o primeiro nos Estados Unidos de matemática, se ele não consegue lidar com um rapaz que o atende no restaurante. Eu tenho certeza que a gente já presenciou situações assim. A pessoa é uma sumidade, na hora que vai lidar com o outro, não consegue. Ele não é menos inteligente, ele só não tem aquela capacidade ali. Quando, na verdade, o interessante seria que a gente conseguisse aprender essas inteligências para compor. E como é que a gente vai conseguir isso? Nas vidas sucessivas, porque cada vida vai dar uma oportunidade para a gente exercitar essas inteligências. Intrapessoal, já é um outro tipo de inteligência. Conhecer a si mesmo, seus sentimentos, desejos e personalidade. Se autoconhecer, para que a gente tenha, como eu falei no começo, entender melhor suas emoções, seus sentimentos, para que a gente tome decisões melhores. Naturalista, identificar e distinguir entre os diferentes tipos de plantas, animais e fenômenos da natureza. É impressionante. A minha sogra é bióloga. Gente, é impressionante. Você anda com ela no mato, ela sabe o nome de todas as plantas. Sim, é impressionante o conhecimento que ela tem. Nesse sentido naturalista, eu nunca vi ninguém como ela de identificar plantas. Ela tem outras, ela cabe bastante aqui. Mas assim, não todo mundo tem essa inteligência de guardar todos esses nomes e toda essa gama de seres que ela conhece. A inteligência corporal sinestésica. Coordenar e utilizar seu próprio corpo para criar ou resolver problemas. Aula de Zumba geralmente mostra isso, né? Quem vai para um lado vai para o outro. Eu sou meio ruim nisso aqui também. A parte musical. Como é lindo ver as pessoas que produzem e compreendem diferentes tipos de som. Né? A inteligência lógico-matemática. Desenvolver equações, fazer cálculos e resolver problemas. Impressionante. Como essa gama de inteligência abre um leque maior do que imaginar que só o intelecto é que funciona. Funciona tudo isso. Aí, para contribuir com isso, Daniel Goleman, não sei se vocês já leram o livro dele, ele é um psicólogo jornalista que escreveu um outro livro, trouxe uma outra parte importante para a inteligência, que é a inteligência emocional. E logo em seguida, a Dana Zohar, física e filósofa, com o marido, fala da inteligência espiritual, onde ela coloca OS para poder distinguir, né? Para não ficar inteligência espiritual, ficar o IE, 2 IEs. Então, dela é espiritual, que não é da religião. Está além disso, né? Tá dessa espiritualidade, de alguma coisa que é além. Ela fala, inclusive, nesse livro, do ponto de Deus no cérebro. Vocês devem ter visto já falar sobre isso em alguns vídeos. Procurem esses 2 livros. Então, aí sim, aqui a gente junta uma gama de inteligência intelectual, essas outras inteligências aqui, que o Howard trouxe para a gente, com Daniel Goleman, que traz a importância da inteligência emocional, do saber calar, de olhar o próximo, de se entender, de interagir, de procurar uma outra questão de música, de coisas que você nem sabe, que comportam dentro de você, que você traz de outras vidas também. E aí eu vou trazer uma definição da Joana de Ângeles, que fala que, como todos estão na Terra para serem felizes e superarem os impedimentos à perfeição que lhes é destinada. Olha que bacana, que temos a gente pensar assim, para que eu estou aqui? Estou aqui justamente para isso, para sermos felizes, a felicidade, claro, relativa da Terra,
mas é para a gente ser feliz aqui já. A gente tem condições de ter atitudes e escolhas melhores para que a gente viva um amanhã melhor. Para quê? Né? Para superar os impedimentos à perfeição que lhe está destinada. A gente vai chegar a essa perfeição, e isso aqui só são impedimentos, porque a gente vai chegar. Então não é dificuldade, não é tragédia, não é nada, são só impedimentos, mas que não vão impedir a gente, porque a gente vai chegar aí. Todo esforço e empenho moral envidados contribuem para a harmonia e felicidade. Tudo que a gente fizer vai contribuir no final para que a gente ache essa harmonia e ache essa felicidade. Eu queria trazer uma definição dentro da doutrina espírita sobre o que é ser inteligente. Isso aqui vem do Chico Xavier, onde ele vai falar para a gente o que a gente na doutrina pensa com relação à inteligência. Em verdade, um homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio e emoção para compreender a vida e sublimá-la. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar os que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Né? Eu acho que a gente, quando pensa em uma pessoa inteligente, com uma inteligência, né, intelectual e uma inteligência emocional e espiritual, nada melhor do que a gente pensar em Jesus. Por aquilo que ele foi, por aquilo que ele deu de testemunho aqui, pela segurança dele não se colocar, pelo testemunho que ele deu de inteligência emocional absoluta, um homem que diante de tantas coisas difíceis, de desafios, né, de dores e tudo, de humilhação, se manteve estável, né, se manteve ali tranquilo, equilibrado. A inteligência emocional e espiritual de Jesus, inevitavelmente, olhando até mesmo Jesus como homem, a gente tem que convir que quem passou por situações extremas como ele passou, do jeito que ele passou, tem que ter um domínio muito grande. Então é legal você imaginar como eles veem na gente essa capacidade de conseguir fazer isso, que nós podemos fazer essa construção de ter o equilíbrio, de ter a nossa parte espiritual junto com o nosso intelectual. Faz parte de ser quem a gente é. Joana, o livro da Joana, que eu trouxe esse estudo, chama Vidas, Desafios e Soluções. Ela fala para a gente ela fala para a gente pensar assim, como se fosse duas linhas, né? Uma linha horizontal e uma linha vertical. Essa linha horizontal é tudo aquilo que a gente faz para manter a nossa vida aqui física, né? Nosso trabalho, nosso esforço, nossa vontade. E a nossa linha vertical é tudo aquilo que a gente faz para a nossa evolução, nossa elevação, nossa melhoria, que é infinito. É infinito. É uma coisa que a gente trabalha internamente, o que vai para cima, e aqui embaixo, externamente. Tudo aquilo que a gente tem que fazer aqui, como encarnados, para conseguir levar a nossa vida encarnada. Mas não esquecer dessa outra linha vertical, que vai trazer para a gente essa nossa, vai sustentar, né, a nossa vida. Então, para chegar onde eu cheguei no tema da palestra, para a gente começar a finalizar aqui, vem de um texto de Meimei, que chama O Cérebro e o Coração. E nesse texto é muito bonito, porque ela vai falar, ela faz uma colocação sobre a mente como um castelo, muito bonito, mas que não tem vida lá dentro. E quando entra um fiozinho de água, só aquele fiozinho de água começa a trazer a vida. E que a nossa mente é assim. Às vezes a nossa mente está muito elevada em castelos e está toda estruturada, mas ela está vazia. Ela não tem nada de emoção lá dentro. Mas basta um filetezinho de água para trazer a vida. Então o que a gente coloca lá dentro para a gente conseguir trazer essa vida, essa abundância de pensamento, para que a vida comece a trazer um sentido mais na parte emocional, para que a gente use os dois, né? Cultivar o cérebro sem olvidar o coração. Ela faz esse convite nesse texto. O texto é muito bonito, eu não vou ler o texto todo, mas aqui é o texto, é o parágrafo da onde eu coloquei o título da palestra. E ela diz o seguinte: sentir para saber com amor, e saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos, que já comungam a glória de Deus. Então, quando a gente deixa as nossas as sensações tomarem conta, sem a gente ficar prestando atenção nas nossas emoções, se a gente não colocar todo esse conjunto de inteligência juntos, a gente vai ter mais dificuldade de seguir com o caminhar, né? Ela fala para a gente que quando a predominância da emoção, as atitudes são embaraçosas e a pessoa simplesmente não consegue pensar corretamente, discernir entre o certo e o errado, criando dificuldades de comportamento. É necessário harmonizar emoção e pensamento,
de forma que se ajudem mutuamente, a emoção dando calor à razão, que por sua vez oferecerá entendimento ao coração, evitando sempre a permanência em uma única vertente da realidade que constitui o ser humano. Esse é o convite, para que a gente possa equilibrar mais conscientemente isso e buscar nossa inteligência emocional, nossa inteligência espiritual para compor a intelectual, para que elas andem juntas. A criatura, concluímos, é possuidora de 2 cérebros, o emocional e o racional, que poderíamos denominar como 2 tipos de inteligência ou mesmo 2 tipos de mentes. O desenvolvimento de ambos os fatores responde pelos sucessos ou pelos prejuízos que afetam as criaturas humanas. E para a gente lembrar que a gente não faz nada disso sozinho, eu queria colocar, para finalizar esse último slide, um texto do livro do Leon Denis, que fala sobre o progresso. Para lembrar que a gente não faz sozinho e para lembrar para onde a gente tem que estar com o nosso foco. É necessário que cada um de nós trabalhe para se instruir, para se moralizar e para se tornar melhor. Que cada um espalhe em torno de si ideias de justiça e de solidariedade, e o futuro será nosso. Tenhamos confiança, que todos cumpram seu dever. A grande lei da vida é o trabalho, é o progresso. Cumpramo-la. Todos unidos, de mãos dadas, marchemos junto para o futuro e que a nossa divisa, a nossa visão seja para frente, sempre para frente e para o alto. Por isso, então, quando ele fala aquela frase da definição do progresso, o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para os destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, os domínios do pensamento e da consciência. Para que a gente possa lembrar disso, que a gente possa exercitar todos esses nossos tipos de inteligência, aprimorando nossa inteligência emocional. O livro é muito interessante, é quase como um manual de como a gente funciona, traz muita parte química do cérebro, explica muito como que o cérebro físico funciona, mas como a gente tem a ideia da inteligência do espírito, é uma vantagem, porque a gente começa a ver o quanto de capacidade que a gente tem, e a inteligência espiritual, que vai complementar. Né? Eu sugeriria esses 2 livros e o livro da Joana, para que a gente possa, então, para frente, sempre para frente e para o alto, juntos. É esse o convite que eu faço para vocês. Um bom domingo, muito obrigada pela atenção. Bom dia para vocês, boa semana.